Bom, então, a gente falou já das qualidades divinas, né, da onipresença, onipotência, onipotência, e aí a gente pode falar também agora da criação de Deus, né? Então, como é colocado no livro dos Espíritos, Deus é o Criador incriado, né? Ele criou absolutamente tudo, tudo que existe, tudo que virá a existir. Ele é a causa primária, né? A causa primeira. Primeira de todas as coisas. Então, ele criou absolutamente tudo e não foi criado por ninguém ou por nenhuma outra coisa. Eu já ouvi pessoas falando, se ele criou tudo, por exemplo, mas quem criou, por exemplo, o automóvel foi o ser humano. É uma indagação tola, né? Porque primeiro que o automóvel é feito por materiais colhidos da natureza e essenciais, né, do planeta Terra. E o ser humano, ele é uma criação, então, se nós levarmos em conta a doutrina espírita, é uma criação de Deus, toda a matéria é uma criação de Deus, o espírito é uma criação de Deus, então apenas a máquina é um efeito da criação divina. Exatamente. Ou seja, ele é a causa primeira, porque tudo que você for olhar de fato que existe, essencialmente lá, é a obra, a mão de Deus, né, simbolizar assim. Exatamente. Então Deus criou a matéria de uma forma básica. As modificações dessa matéria elas podem ser ocasionadas tanto por interações com outra matéria ou por interação do próprio espírito, né? Exatamente. Então, e obedecendo leis da natureza que são criadas por Deus, logicamente. São da manifestação divina, né? Porque uma coisa que é interessante assim deixar claro. A gente não cria matéria, e a gente também não destrói matéria. Ou seja, toda a matéria que existe no universo, a gente consegue, no máximo, transformar. A gente só tem o poder de transformar a matéria. Mas a matéria inicial criada, isso foi Deus que criou. E o Espiritismo ele coloca como nome o fluido cósmico universal. É justamente uma matéria básica possível, que dela se deriva as transformações e todas as outras matérias que existem. Energia, tudo isso é matéria, ou seja, tudo isso foi criação, ou seja, Deus criou. O ser humano não tem poder de criar energia nem matéria, né? E, segundo Einstein, são as mesmas coisas. Sim. Bom, então, falando agora mais especificamente sobre a criação dos espíritos, né? Allan Kardec obteve das respostas dos espíritos no livro dele que eles foram criados simples e ignorantes por Deus. Isso é, simples porque não tiveram ainda nenhuma experiência ainda na carne. E na carne aqui a gente diz aqui mais simbolicamente, ou seja, eles não tiveram nenhuma experiência ainda objetiva, no espaço e no tempo ainda. Eles eram seres ainda que ainda não houveram interação, né? Interação com outro, ou seja, matéria, ou seja, com outros espíritos. Isso, ignorantes porque justamente porque eles não colheram ainda nenhuma experiência vivida ainda no mundo da matéria. E aí, ou seja, isso quer dizer que todos nós temos exatamente a mesma essência, ou seja, todos nós partimos do mesmo ponto. Exatamente. Isso mesmo. Nós temos aquela posso chamar de centelha divina, né? Outras religiões chamam de eu maior, eu profundo, mônada, né? Várias denominações religiosas. Mas exatamente. Aquilo que nos faz semelhantes é a mesma origem, ou seja, divina. Daí também a gente pode citar muito sabiamente o livro do Gênesis, né, da Bíblia, quando eles falam que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logicamente, ele não se estava falando de imagem e semelhança material. Olha, Deus não é matéria, a imagem e semelhança não pode ser material. A imagem e semelhança tem que ser daquilo que é essencial. Exatamente. Certo? Ou seja, a gente se aproxima de Deus, se assemelha de Deus nessa centelha, nessa essência divina. Então, mas por que precisamos ter uma experiência objetiva, ou seja, termos uma experiência na carne? Essa questão a gente pode deixar para um próximo vídeo que a gente responde direitinho, porque leva tempo, não é uma coisa simples de ser respondida. E o nosso objetivo desse vídeo não é responder essa pergunta, ou seja, é abordar outras questões também do Espiritismo. Então, fica para um próximo vídeo. Um outro pilar do Espiritismo, né, uma outra base do Espiritismo é a reencarnação. Ou seja, os espíritos vivem no mundo espiritual, mas eles precisam fazer essa descida à Terra e retornar para adquirir experiência, né? E com isso ir evoluindo. Cada vez que ele desce a Terra, passa por experiências, existe um ganho de experiência ali, mesmo que sejam positivas ou negativas. Essas experiências é o que importa, né?
para a evolução do espírito. Porque justamente como ele foi criado simples e ignorante, então essa evolução, para ele conseguir atingir uma maturidade própria dele, ele precisa vivenciar experiências em vários lugares, em várias situações diferentes. Então o Espiritismo coloca isso como um pilar, a reencarnação. Né? Exatamente. E lembrando só que a reencarnação também, ela não foi inventada pelo Espiritismo, logicamente. Sim, né? sim. Ela já existe há milênios em diversas outras culturas religiosas, principalmente na Ásia, né? No Oriente, né? E também entre os gregos também, né? Era conhecido como metempsicose, onde a ideia era a mesma, mas também é diferente, tem uma diferença importante em relação à encarnação no espiritismo, que, por exemplo, entre os gregos, por exemplo, e entre os budistas também, um homem poderia, por exemplo, numa vida seguinte, encarnar como animal. Isso no espiritismo, isso não é possível porque não existe ainda evolução. Ou seja, o espírito caminhar para trás, né? E não é só nem uma questão só de involução, é uma questão de você estar indo contrário ao processo de individualização. Exatamente. Porque no espiritismo a gente coloca que existe um princípio chamado princípio inteligente. A partir desse princípio, que ele é obtido da fonte divina, da inteligência divina, e esse princípio ele vai passando por um processo de individualização. Então você passa pelos reinos mineral, vegetal, animal, até você chegar ao reino hominal, que é a individualização plena do princípio inteligente. Ou seja, ele adquire a consciência de fazer o que é o certo, o que é o errado. Ele assume uma responsabilidade perante seus atos. Exatamente. E que a gente pode até fazer, né, Léo, uma simbologia, uma analogia com a maçã que Adão e Eva comeram, né? Isso. Ou seja, eles eram simples e ignorantes no sentido de que eles não sabiam nada, eles andavam pelados, eles não tinham maldade, digamos assim, nenhuma. Quando eles mordem a maçã, Adão morde a maçã, ele assume uma consciência do que é o certo, do que é o errado, ele começa a assumir a responsabilidade, né? Até porque esse morder a maçã é bem simbólico, né? Ele pode estar representando uma outra coisa. E que a religião, geralmente, né, as religiões em geral, elas colocam como isso tivesse sido uma punição de Adão e Eva, mas o Espiritismo não vê dessa forma. O que a gente vê é como se fosse simplesmente uma consequência de um ato. E isso até é um dos tópicos importantes, né, que a gente vai até abordar mais para frente, que não existe punição no Espiritismo. A punição é o ser humano que cria, né? O ser humano que dá a punição para as coisas. Eu fiz tal coisa, então eu mereço sofrer. Não, isso é punição, né? No Espiritismo, da mesma forma que você coloca a sua mão no fogo e você queima, isso é uma consequência natural, porque existe uma reação química ali no fogo que não é tolerada pelo seu corpo físico. Já no caso das religiões, elas colocam como se, né, Adão e Eva tivessem cometido um pecado, né, pecado original. Mas quem disse que isso foi um pecado? Quem disse que isso é uma coisa errada? Talvez se não tivesse acontecido isso, lá de Adão e Eva, não teria surgido a humanidade nesse sentido e a gente não teria tido a oportunidade de viver a experiência, né? Porque, na verdade, o Espiritismo coloca como Adão e Eva tendo sido alguns sobreviventes de uma região onde houveram alguns cataclismos, né? Então eles ficaram conhecidos por terem sobrevivido, como se eles tivessem sido o início da humanidade, mas eles não foram o início da humanidade, na realidade. É um casal simbólico, né? Eles foram simbólicos. Como a gente já falou, né, da reencarnação, o espírito ele vive no plano espiritual e ele tem que fazer essa descida para a Terra, né? Mas como que funciona esse processo, né? Como que um espírito ele consegue atuar num corpo físico, né? Porque o espírito ele não tem forma, né? Assim como Deus também não tem forma. O espírito a gente não tem como definir, você tem como dizer que ele é uma centelha divina, ele é essência divina, né? Já como a gente falou que é a individualização do princípio inteligente, né? Que vem da fonte de Deus. Logo, o espírito ele é uma... Ele carrega em si a essência divina. Ele carrega em si uma essência divina. Então, como que se dá essa interação do espírito com a matéria, né? Existe um corpo intermediário, né? Como se fosse uma interface intermediária entre o espírito e a matéria. O espírito realiza ações sobre esse corpo intermediário. E esse corpo intermediário replica as ações sobre o corpo físico, né? Esse corpo intermediário ele é chamado de perispírito.
O contrário também ocorre, né? O corpo físico imprime ações sobre o perispírito e o perispírito aplica ações sobre o espírito, né? Ou seja, o perispírito exatamente ele funciona como uma espécie de um transformador, né? Ou seja, ele passa as impressões por corpo físico e recebe as impressões do corpo físico. Ele intermedia isso, né? Mas só para deixar claro que exatamente isso que você falou. Porém, quando o corpo físico age no perispírito, o perispírito fornece as informações para o espírito. Porém, esse espírito, essa centelha divina, que podemos dizer aí, ela não sofre essa mácula. Ela é perfeita e absoluta e contínua dentro dela. Sim, sim. O que sofre a ação é a individualidade. Ou seja, é a individualidade do princípio inteligente. Não pode ficar claro para as pessoas que a matéria ela acaba interferindo no espírito, na essência divina. E não é verdade. Ela apenas fornece experiências para esse espírito. Sim. Na verdade, é como se o espírito ele só ali lesse as impressões que recebesse, mas isso não afeta a essência espiritual. Isso não afeta essa essência espiritual, né? É bem lembrado isso, porque realmente pode haver confusão em cima disso. Né? Exatamente. Agora, o espírito ele pode agir na matéria à vontade. Inclusive, ele mexe no perispírito, né? Só para ficar claro também, isso, o perispírito não é alguém ou alguma coisa que tem uma... Ele é uma matéria muito mais rarefeita, que é derivada do fluido cósmico universal, e ela é suscetível à interferência do espírito. O espírito molda a forma dela, a aparência dele, através do perispírito. Exatamente. Então, quando o corpo material morre, como é o corpo material que modelou ali a forma, exatamente a última forma do perispírito, então a pessoa quando desencarna, por isso que ela tem a última forma, no último momento que ela esteve encarnada. Mas o espírito, se ele quiser, ele pode conscientemente mudar essa forma. Isso vai depender também do grau de conhecimento que ele tem, vai depender do grau de evolução dele, né, para ele conseguir mudar isso. Não é uma coisa que qualquer espírito consiga fazer. Você falou do perispírito, eu acho interessante a gente também abordar a questão da alma, né? O que é alma para o espiritismo, né? A alma, ela, na filosofia espírita, ela é vista como o espírito encarnado. Ou seja, quando você está encarnado, aquele espírito você pode chamar de alma. Quando está desencarnado, você chama de espírito. É a mesma coisa, assim, é o espírito... É a mesma coisa. Porque são só estados diferentes do espírito, né? O espírito desencarnado e o espírito encarnado. Exatamente, mas a referência é ao mesmo objeto em questão. Exatamente. Assim. No espiritismo também a gente fala sobre o livre-arbítrio, né? Ou seja, você tem a liberdade de você direcionar a sua vida da forma que você quiser. Só que isso vai ter consequências. Na realidade, toda ação, sendo benéfica ou não, ela tem consequências. Cabe ao espírito discernir se elas vão ser boas para ele ou não. Então, por isso que é necessário essa experiência na matéria, que é uma coisa mais limitada, é uma coisa mais pesada, é uma experiência mais difícil. Então, é importante para o espírito ele aprender, né, de uma forma mais rápida na matéria, né? Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. A gente já cumpriu aqui nossa tarefa nesse vídeo, né? E nosso próximo vídeo vai ser sobre mediunidade, né? Os mecanismos da mediunidade, tipos de mediunidade, né? E como isso tudo funciona, como pode a interação de um espírito diretamente com o mundo material sem esse espírito estar encarnado, né? E a gente vai abordar do animismo também, né? Do animismo também, a diferença da mediunidade. Exatamente, animismo, né? Quando é processo inconsciente do próprio médium, né? E quando é espírito, e todos mais esses assuntos relacionados à mediunidade, né? E derivados. Então ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal.